Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá, oitavo ano. Apostila, módulo 3, conhecimento e causalidade. Aqui vai se falar sobre a microcefalia. O que é microcefalia? É uma malformação congênita, né, do cérebro dos bebês, né, que não vão desenvolver de uma maneira adequada. E aí houve um caso, vários casos lá no Nordeste, onde as crianças estavam nascendo com essa deformidade no cérebro. Pois bem, os médicos, né, a ciência, para entender esse processo, por que estava acontecendo essa anomalia, né, nas crianças, eles teriam que saber qual é a causa de tudo isso. E descobriu que foi o chamado Zika vírus, né, que é transmitido por um inseto. A causa era o Zika vírus, por causa dessa deformidade que nascia no cérebro das crianças, tá? Ou seja, houve uma provocação, vamos dizer assim, de uma forma chata, né? Porque é uma doença, atinge as crianças, os recém-nascidos, né? No ventre da sua mãe. Mas precisava saber por que houve uma proliferação de microcefalia naquela determinada região do Nordeste. Depois apareceram alguns casos aqui pelo Sudeste também. Ou seja, sempre tem que saber a causa, né? Porque o efeito é a microcefalia, o efeito, mas a causa os cientistas tiveram que descobrir e foi identificado que era o Zika vírus transmitido por um inseto, tá? Vamos lá, oitavo ano, correção dos exercícios da página 35 e 36. O tema é conhecimento e causalidade. Vamos lá então. Lá na página 35 tem essas tirinhas aqui, tá? E aqui vem a pergunta logo abaixo, né? Que fala que nem sempre é fácil identificar as causas dos eventos, né? E que pede para que nós façamos uma análise, né? Dessas situações aqui. Então vamos lá. Por que a personagem conclui que beber água provoca dores de cabeça? E a resposta do professor está logo abaixo, tá? Porque a outra personagem, né, informa que estava bebendo água quando ficou com dor de cabeça. Essa personagem coloca aqui, ó. A água provoca dores de cabeça. Abaixo a água. Por que esse outro? Porque o outro personagem informa que estava bebendo água quando ficou com dor de cabeça. Então a conclusão dessa daqui é que beber água dá dor de cabeça. Claro que foi uma conclusão errada, tá? Segunda, por que o raciocínio dela está errado? É fato, né, minha gente? Dentro de um pensamento racional, aí que eu falei na aula passada, ali é uma água potável, né? Uma água mineral ou uma água filtrada, tá? Vamos pensar sempre nessa hipótese, na questão racional, tá? Porque o raciocínio dela é errado. O fato de ter o outro personagem estar bebendo água na hora em que teve dor de cabeça não prova que a água causa dor. Não prova, né? Dentro de uma questão racional, tá? E realmente ali a água era potável, ok? Número 3. No primeiro quadro, que é esse quadro aqui, ó, as vacinas causam
autismo, ponto, abaixo as vacinas. Claro, ela deve ter tido, e aí é aquele texto que eu pedi para vocês lerem, aquele texto lá na página 36. Ali vem um texto falando sobre a questão da vacina, né? Pesquisas, né? Enfim, e ali vai mostrar que não tem nada a ver. Foi um artigo por um determinado cientista e biólogo que fala que existia muita coincidência por causa daquela vacina tríplice viral, se eu não me engano, onde colocava algumas evidências que algumas pessoas, né, apresentavam a síndrome do autismo negativo, tá? Ela foi induzida ao erro por um artigo de uma determinada pessoa, porque coincidências aconteceram quando essa vacina, né, a tríplice, começou a ser usada, né, no século XX, tá? Então vamos lá então para a terceira. Primeiro quadro, o personagem faz uma campanha contra a vacinação. Pode-se dizer que é uma crítica à associação entre a vacina e o autismo? Justifique. Sim, né? Existe uma crítica aí. Há uma sugestão de que o vínculo entre o autismo e a vacina é tão fraco, que é fraco mesmo, não existe, quanto aquele entre beber água e ter dor de cabeça, tá? Então aqui a resposta da número 3 é essa. Vou repetir de novo a pergunta. No primeiro quadro, esse quadro aqui, tá? A personagem faz uma campanha contra a vacinação, ponto. Ela faz uma campanha contra a vacinação. Ela foi induzida ao erro, né? Por um artigo científico que ela leu. Está lá na página 36. Para você ler e você entender essa resposta aqui. Pode-se dizer que há uma crítica à associação entre vacina e autismo? Com certeza, existe essa crítica. Isso não existe. Por isso que é bom você ler o texto da página 36. Aí eu estou justificando. Sim, né, existe uma crítica associada. Não existe, né? Não deixar de vacinar. E olha que vocês, nesse texto, na página 36, vai falar, né, que o Brasil teve um surto de sarampo. Por quê? Será que algumas pessoas acharam que tomar vacina poderiam estar sendo conduzida para uma outra situação? O medo faz a gente, às vezes, errar, né? E não aceitar certas verdades. O medo, tá? E aí, é claro, surto de sarampo, uma doença que já tinha sido erradicada em todo o território brasileiro, voltou, né? Enfim, mas pode estar associada essa campanha de não vacinar as pessoas, tá? Então, realmente existe essa crítica aqui. Então, a primeira resposta é sim, e eu vou justificar colocando aqui. Há uma sugestão de que o vínculo entre o autismo e a vacina, né, ele é tão fraco, e realmente é fraco, quanto aquele que beber água ter dor de cabeça, tá? Disso tudo dentro de uma explicação lógica, tá, minha gente? Ok? Vamos lá, então, para o exercício da página 36. Na página 36, tem um texto, né? E aí eu vou repetir de novo para vocês. Todos os dias o galo da fazenda, porteira fechada, é o nome da fazenda, canta um pouco antes de nascer o sol. O filho do fazendeiro, em um café da manhã, disse para a mãe que o galo não poderia ficar doente, porque se ele não cantasse, o sol não iria nascer. E aí vem as provocações, tá? Número 4. O filho do fazendeiro cometeu um erro de julgamento no diálogo com a mãe? Ponto. Qual foi o raciocínio dele para cometer tal erro? A gente sabe que realmente era uma criança, a gente vive um mundo lúdico, né? Da questão das histórias, né? De inventar, enfim, vamos lá. O menino observou uma frequente sucessão de acontecimentos. Claro, ele foi observador. Ele foi observador, né? Que quando o galo canta, existe o nascer do sol. E daí tirou uma relação de causalidade, tá? Ou seja, ele foi observador? Foi, fantasticamente, né? A gente sabe que isso jamais vai acontecer, com certeza. A gente já sabe, né? Então, no 8º ano, isso não vai
não vai acontecer nunca. Você já tem esse conhecimento, né? De todo o processo de aprendizagem. Mas uma criança lá na educação infantil poderia também tirar essa conclusão, né? Por causa pela frequente sucessão de acontecimentos, né? Ele achou que essa causalidade, né, de acontecimentos daria, o galo cantando, né, dentro da provocação aqui, daria essa condição de falar, né, que se o galo não canta, ou se o galo ficasse doente, o sol não iria nascer. Isso é uma observação dele, uma observação muito interessante, mas dentro da idade dele, né, do conhecimento que ele tem. Por isso que eu joguei a questão lá para a educação infantil, que de repente nós teríamos também essa mesma conclusão, que é errada, tá? Ok? Vamos lá para número 4. Na número 4, diz o seguinte: observe as afirmativas a seguir. Qual delas devemos considerar para não cometer erros parecido com o do filho do fazendeiro? A letra A fala o seguinte: se uma coisa acontecer depois de outra, a primeira causou a segunda. Letra B, o fato de um evento acontecer depois de outro não significa que o primeiro é causa do segundo. E a letra C fala o seguinte: nunca existe, o nunca é muito forte aqui, né? Nunca existe uma relação de causalidade entre duas coisas que aconteçam. Já dei uma dica. O nunca, ele é muito forte de você falar que nunca existe. Algumas coisas podem existir, sim, tá? E pode ter essa relação de causalidade. Só sobrou a letra A e a letra B, tá? Para não cometer o mesmo erro que está dizendo aqui, eu não posso fazer essa associação que o menino fez, né? O galo canta, ele observou que o galo canta todos os dias e todos os dias o sol vai nascer. Vamos supor que o galo cantou e o tempo de uma hora para outra ficou nublado, o sol foi embora. Opa, o que aconteceu? Ou seja, a condição para o sol nascer não é o galo. Sacou agora a resposta? Só sobrou para nós o quê? A letra B. Então a resposta aqui da letra 5, do número 5, a resposta é a letra B. O fato de um evento acontecer depois do outro não significa que o primeiro é causa do segundo, tá? Ou seja, o sol nascer sempre, todos os dias, né? Que é a segunda, né? A segunda causa, o sol nasce depois que o galo canta. A primeira causa é o galo que canta, a segunda causa é o sol que nasce. O sol nascer é um fenômeno da natureza, tá? O segundo caso. A segunda causa, perdão. Ou seja, a resposta para que nós não cometermos esse erro, né, do menino lá do fazendeiro, é a letra B, tá? Resposta a letra B, ó, tá aqui, ó. OK? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, o que é mais correto é a letra B, tá? O fato de um evento acontecer depois do outro não significa que o primeiro, né, é causa do segundo. Se o galo não cantar, se o galo morrer, se o galo ficar doente, o sol vai deixar de nascer? A gente sabe que o sol vai nascer porque é um fenômeno da natureza, tá? Um fenômeno natural. OK? Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Lembrando que tem 2 perguntas para vocês responderem lá na plataforma do Plural Maestro, que eu vou colocar. Tem um videozinho também que vai ajudar você a responder, tá? E é uma análise dessa música que eu vou colocar lá. E aí vocês vão poder pontuar nesse bimestre, né? Todos os vídeos colocados, né? Todas as perguntas colocadas sempre lá no Plural Maestro vai valer ponto para vocês, tá, meus alunos queridos? Um abraço, fiquem com Deus.
Tchau, tchau. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.